Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais um ataque russo à Ucrânia, mais precisamente no litoral do Mar Negro. Como já tem se tornado frequente, o alvo foi a cidade de Odessa. Ontem, sexta-feira à noite, um míssil russo atingiu uma área residencial em Odessa, que, como sabemos, é uma cidade portuária e estratégica ali no sul da Ucrânia. O ataque acabou desencadeando um incêndio por lá. Agora, felizmente, não houve vítimas, pelo menos dessa vez. Segundo o canal oficial da cidade no Telegram, um prédio de 3 andares foi danificado junto com outras 10 residências. As equipes de emergência já estavam no local lidando com a situação. Gente, não é novidade que Odessa e as instalações portuárias da região têm sofrido ataques russos com uma frequência crescente nas últimas semanas. A cidade, como vocês sabem, tem um papel fundamental na logística e exportação de grãos e acaba sendo um alvo constante, principalmente após Putin não renovar o acordo que garantia as exportações na região. Mudando um pouco de assunto, parece que Putin tem expectativas bem otimistas em relação ao BRICS. Ele fez umas declarações bem interessantes sobre o papel do grupo nos próximos anos, e eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso com calma. Putin falou que o BRICS vão ser responsáveis por grande parte do crescimento econômico mundial nos próximos anos. Mas e por que isso? Bom, segundo ele, é por causa do tamanho do grupo e do crescimento mais acelerado desses países, comparado com os países ocidentais mais desenvolvidos. A ideia é que os BRICS, agora incluindo Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, fiquem mais fortes como um contrapeso ao Ocidente, tanto na política global quanto no comércio. E como já temos comentado aqui no canal, a próxima reunião dos BRICS vai rolar lá em Kazan, na Rússia, entre os dias 22 e 24 de outubro. E Putin falou sem rodeios que os países do grupo são os motores do crescimento econômico global. Ele acha que em breve eles vão ser os principais responsáveis pelo aumento do PIB. E aí, o que vocês acham? Será que existe mesmo alternativa ao modelo que é liderado pelas nações ocidentais? Putin também tocou em um ponto que acha até interessante. Ele falou sobre o conceito de soberania econômica dos BRICS. Segundo ele, o crescimento desses países vai depender cada vez menos de influência ou interferências externas. E, segundo ele, isso implica uma autonomia econômica que nem todos os países têm hoje. Agora, algo que Moscou está tentando mostrar é que as tentativas ocidentais de isolar a Rússia não deram certo. O próximo encontro dos BRICS, segundo o governo russo, é uma prova de que o país ainda tem bastante apoio no cenário internacional. Na sexta-feira, China, Índia e Emirados Árabes Unidos confirmaram que seus líderes vão participar da cúpula em Kazan. Tem mais, Putin disse que cerca de 30 países já demonstraram interesse em cooperar com os BRICS e que na próxima semana o grupo vai discutir possíveis opções para uma maior ampliação. Segundo ele, as portas estão abertas e eles não estão barrando ninguém. Outra coisa que ele mencionou foi a criação de um sistema de pagamentos transfronteiriços conjunto e uma companhia de resseguros dos BRICS. Isso aí, é claro, eles buscam aumentar a resiliência econômica dos países que são uma resposta direta às sanções ocidentais. Também estão desenvolvendo um sistema de comunicação financeira similar ao SWIFT, mas que seria imune às sanções do Ocidente, além do uso de moedas digitais nacionais para financiar projetos com grande potencial de crescimento. Putin também comentou que ainda não é hora de falar em uma moeda única para os BRICS. Por enquanto, a prioridade é usar as moedas de cada país nos negócios internos e nos projetos do grupo. Ele ainda pediu para o novo Banco de Desenvolvimento, que é o banco principal dos BRICS, que por acaso a Dilma Rousseff é a presidente atual, investir mais em tecnologia e infraestrutura nos países do sul global, como uma alternativa aos sistemas financeiros ocidentais. E para fechar, gente, ele mencionou os grandes projetos de transporte da Rússia, como a Rota do Mar Ártico e o Corredor Norte-Sul, ligando a Rússia ao Golfo Pérsico e ao Oceano Índico através do Mar Cáspio e do Irã. Segundo ele, esse é o caminho para aumentar o transporte de mercadorias entre os continentes eurasiano e africano. Bom, gente, já que falamos de BRICS, vamos conversar um pouco sobre o possível uso que a Rússia pode fazer desse grupo e também como poderíamos entender melhor tanto o contexto ucraniano e o possível sucesso do plano de Zelensky, quanto o aspecto global nos objetivos de Moscou. Bom, meus amigos, como já comentamos aqui, o Zelensky colocou na mesa uma iniciativa de paz que poderíamos resumir em 5 pontos principais. Podemos dizer que a ideia envolve juntar a Ucrânia à OTAN, reforçar as defesas ucranianas e garantir apoio ocidental para usar armas de longo alcance dentro da Rússia, criar um sistema de contenção para a Rússia no pós-guerra, explorar de maneira conjunta os recursos naturais da Ucrânia e, por fim, contribuir para a segurança do Ocidente depois da guerra. Bom,
É um plano bem ambicioso, né? No entanto, o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, foi bem cauteloso. Ele disse que ainda tem muita coisa política e militar para discutir com a Ucrânia para entender o que dá para fazer e o que não dá. E tem gente na própria Ucrânia que também não está muito convencida desse plano, não. O deputado Oleksiy Goncharenko disse que, no fim das contas, parece mais uma lista de desejos da Ucrânia para os seus parceiros do que algo realmente viável. O que se sabe é que tem uns anexos no plano de Zelensky que não foram divulgados e pode ser que ali tenham mais detalhes sobre isso. Mas o que dá realmente para imaginar por enquanto é que nem a Ucrânia nem os governos ocidentais querem ceder o controle formal desses territórios para a Rússia. Thomas Graham, que escreveu para o The Hill, acha que a maior questão aqui não é nem tanto se a Ucrânia vai conseguir tirar a Rússia de todo o território ocupado. Isso porque a maioria dos governos ocidentais já começa a reconhecer que isso é bem improvável. A grande questão é o que vai acontecer com a Ucrânia possivelmente reduzida territorialmente depois da guerra. Ela vai voltar a ser aquele país pobre, corrupto e sem tanto interesse para o Ocidente como era antes de 2014? Ou vai acabar se tornando uma nação forte, democrática, próspera e bem alinhada com as instituições ocidentais? Bom, isso é algo que eu acho que vai definir o que realmente significa uma vitória ou uma derrota, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Agora, gente, não vamos nos limitar só à questão territorial. Quando a gente olha para a guerra de um ponto de vista mais amplo, a ideia do Putin era muito mais do que apenas controlar pedaços de terra. Lá em 2022, ele entrou com tudo na Ucrânia falando sobre desmilitarizar e desnazificar o país, o que representava, segundo ele, frear a ocidentalização do país que, no contexto de sua soberania, escolhia se afastar da Rússia e se aproximar radicalmente do Ocidente, o que, na percepção russa, representava abrir o território ucraniano para a implantação das bases da OTAN dentro do seu quintal. Ou seja, gente, Putin queria impor o afastamento ucraniano da órbita europeia, fortalecendo a ala pró-Rússia da Ucrânia. Bom, mas olhando agora, a verdade é que, ao menos nesse momento, parece que isso falhou, porque a identidade nacional da Ucrânia acabou se fortalecendo no meio da guerra e até mesmo a Igreja Ortodoxa de Moscou perdeu força no país. Ou seja, parece que o conceito de uma irmandade eslava liderada pela Rússia, nesse momento, está sendo massacrada pela guerra. Mas é importante entender, gente, que não podemos considerar de forma simplista que se trata apenas da Ucrânia. Está muito claro que o que estamos vendo não é um confronto entre dois estados beligerantes, mas entre dois hemisférios culturais. A prova disso é que Putin não desistiu de mexer na ordem mundial, tentando contrapor a hegemonia ocidental. Na semana que vem, como comentamos no assunto anterior, os líderes de uns 20 e poucos países vão se encontrar em Kazan para uma cúpula do grupo dos BRICS. E a cúpula que vai de 22 a 24 de outubro é mais uma oportunidade da Rússia para mostrar para o Ocidente que eles não conseguiram isolá-la. A própria forma como ele justificou sua ausência do G20 no Brasil em novembro acaba fortalecendo essa minha percepção. Bom, mas será que os BRICS realmente é um bloco que seja radicalmente anti-ocidental? Olha, não sei vocês, mas eu particularmente acho que ele pode ser chamado de anti-hegemônico, mas não de anti-ocidental. Até dentro da própria Rússia tem quem seja mais cético sobre o real valor do grupo dos BRICS nessa cruzada anti-ocidental que a Rússia, segundo os analistas do Ocidente, estaria lutando. O Fyodor Ukhanov, por exemplo, disse que é ótimo que a influência do Ocidente esteja diminuindo, mas também admitiu que é muito difícil encontrar um consenso com tantos países diferentes, com culturas, interesses e níveis de desenvolvimento tão variados. Moscou também tem buscado fortalecer as relações com o Irã e a Coreia do Norte, que são abertamente anti-ocidentais. Mas, como sabemos, essa não é a postura de outros importantes países membros do grupo, como são os casos do Brasil e da Índia. Recentemente, Putin se encontrou com o presidente do Irã e os dois discutiram cooperação militar e outros projetos. Mas, segundo Tatiana Stanovaya, uma cientista política russa, ainda existe uma certa desconfiança entre os dois lados, principalmente quando se fala de compartilhar tecnologias mais sensíveis. Para finalizar, Putin também visitou a Coreia do Norte e assinou um acordo de parceria estratégica com o Kim Jong-un. Mas isso tudo pode ter um custo grande para a relação da Rússia com a China, porque essa parceria com a Coreia do Norte pode acabar desestabilizando a região e atraindo mais atenção dos Estados Unidos por lá. E bom, a relação entre a Rússia e a China, como já comentamos em outros vídeos do canal,
já tem suas próprias complexidades, mesmo que os dois países compartilhem suas tensões com os Estados Unidos. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, para quem está acompanhando, um drone acertou a casa de férias do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no norte do país. Isso foi confirmado e acabou acionando sirenes por todo Israel, incluindo Tel Aviv. O porta-voz de Netanyahu disse que esse foi um dos 3 drones lançados do Líbano e que acertou a casa dele em Cesareia hoje, sábado. Netanyahu não estava por perto e também não houve vítimas. Os outros 2 drones foram interceptados e mais de 100 foguetes foram disparados do Líbano, deixando um morto e 13 feridos. Anou Odeh disse que as autoridades israelenses estão vendo esse ataque como uma tentativa de matar Netanyahu. Ele falou que o drone passou sem ser detectado por 70 quilômetros e ainda atingiu o alvo, o que deixou as autoridades bem preocupadas. Segundo ela, os foguetes lançados foram só para desviar a atenção e permitir que o drone acertasse a casa de Netanyahu. Sirenes foram acionadas por todas as regiões do norte, incluindo Galileia e Haifa. Odeh disse que as sirenes tocaram logo depois da confirmação do ataque ao alvo. Hoje, um pouquinho mais tarde, o Ministério da Saúde do Líbano contou que 4 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas num ataque aéreo de Israel em Balu, no Bekaa Ocidental. Israel também atacou os subúrbios ao sul de Beirute depois de mandar os moradores saírem de lá, sendo os primeiros ataques em 3 dias ao principal reduto do Hezbollah. A agência de notícias do Líbano falou sobre 2 ataques no bairro de Aret Reik e disse que aviões de guerra israelenses atingiram Al-Mara, em Shoifat. O porta-voz militar israelense, Avishai Adraí, avisou os moradores que estavam perto das instalações do Hezbollah. Gente, como sabemos, desde 23 de setembro, Israel começou uma campanha aérea pesada no Líbano e depois mandou tropas terrestres. Desde então, a guerra já deixou pelo menos 1.418 mortos no Líbano, mas esse número pode ser ainda maior. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.